Shalom pessoal, saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. O vídeo de hoje dando continuidade à nossa série de exposições bíblicas baseadas no Salmo de número 1. Foi falado aqui apenas 2 versículos, o 1 e o 2. Hoje, todavia, falarei aqui dos versículos 3 a 6. Queria destacar 2 exemplos que são dados ao homem do Salmo 1 que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores. Farei aqui uma breve exposição das palavras, mostrando a profundidade que há dentro desses salmos e a aplicabilidade dele na nossa vida diária, como Deus se usa da poesia para moldar a nossa vida e fazer com que a mensagem se internalize dentro de nós e nós possamos então servi-lo a Deus, não apenas numa leitura superficial do salmo, mas entendendo o que há por trás de cada letra dos salmos. Por isso, chamo a sua atenção para a leitura dos versos 3 a 6. Acompanhe que na tela estará uma tela em rolo de Torá, onde serão feitas as exposições das palavras, e você acompanha aí para ficar melhor justamente e você poder fazer também as suas anotações. Versículo 3 está escrito assim: Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia do justo, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Bom, como foi dito, quero destacar aqui para vocês 2 exemplos que são dados aqui para o justo, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores. O primeiro exemplo que é dado aqui é o exemplo de uma árvore. Está aí, ele será como uma árvore plantada. Observe que o verbo no original plantado, ele está no particípio e logo subentende que foi Deus, o Eterno, que plantou essa árvore. É uma ação de Deus. Segundo exemplo que é dado, junto às correntes de água. E a palavra hebraica que aparece aqui para correntes, ela vem da raiz peleg, que significa facção ou parte, ou também divisão. O que é interessante notar dentro destas palavras, dos seus significados, é que a expressão, ela significa que o justo, ele foi plantado junto ao ribeiro de águas. Mas é interessante que muitos pensam que o termo água seria basicamente uma referência ou uma alusão às escrituras. Sim, em sua maioria das vezes, as escrituras também são vistas como águas, mas não é o caso aqui, por exemplo. Aqui se refere propriamente ao mundo, digamos assim, o sistema. E esta árvore, este homem ou esta mulher piedosa, foi plantada numa facção, ou seja, a parte separada das águas, ou o mundo. Ou seja, você foi plantado numa facção, mas todavia a parte separado desta facção. Ou seja, a obra do Senhor, que é justamente a sua igreja, constituída por judeus e gentios ao longo de todo o tempo, constitui-se o quê? Uma facção, mas não no sentido pejorativo da palavra, mas uma parte de homens e mulheres que tomaram outro rumo. Ou seja, o que é uma facção? Uma facção é um grupo de pessoas que se distingue de outro, propriamente dito. E a igreja, como povo de Deus, foi colocado nesse mundo como uma facção, separado do próprio mundo. Ou seja, significa que seguir a Cristo é estar separado deste mundo, no sentido de facção e também no sentido de parte, algo que está à parte desta facção. Nós não pertencemos a esse mundo, portanto, o significado da palavra
Peleg, alguém que foi plantado junto às correntes das águas, é literalmente Peleg, que significa facção à parte, ou seja, a igreja, o povo de Deus, foi colocado neste mundo à parte, separado do próprio mundo, colocado pelo próprio Deus. Então nós temos aqui a primeira característica, que é uma árvore, e a árvore denota justamente um particípio. Esse particípio é o próprio Deus que planta essa árvore, e ele planta essa árvore junto às correntes da água, ou seja, significa propriamente uma facção, à parte, separado do mundo. Terceiro exemplo que é dado é que o seu fruto dá na estação própria. O vocábulo hebraico que aparece aqui é o verbo natan. O verbo natan significa dar ou colocar. Aqui nós vemos um retrato perfeito do servo e serva do Senhor, que é uma pessoa dirigida pela Torá, pela lei de Deus, dirigido pela instrução de Deus, e ele não dá fruto fora da hora. Ele não frutifica fora do tempo, mas ele frutifica, ela frutifica propriamente no tempo determinado e na estação própria. O quarto exemplo que ele dá é cujas folhas não caem. E o verbo usado aqui é navel, que significa murchar, fenecer, secar. Além de ser uma árvore que dá o seu fruto na ocasião própria, o servo e a serva de Deus também é um tipo de árvore cujas folhas não murcha ou seca. Isto implica dizer que essa árvore não sente a mudança do tempo, uma vez que nesta época as árvores perdem as folhas na Palestina, perdiam e perdem as folhas na Palestina. Ou seja, isto ocorria no começo do inverno, sendo que a figueira ficava totalmente nua e sem folhas. Isso significa que essa árvore, esse homem e essa mulher de Deus, que é instruído pela Torá, pela lei de Deus e pela instrução de Deus, ele não sente a mudança do tempo. Ele continua permanecendo do mesmo jeito de como ele foi estabelecido ou plantado pelo Senhor. Então, as suas folhas não murcham e não secam, não mudam com o passar da estação. Agora veja, tendo dito isso, as qualidades do justo, vamos destacar aqui a qualidade, as imperfeições dos ímpios propriamente. Diz aí no versículo 4, não é assim com os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. A palavra hebraica para moinha ou palha é motz, que significa palha cortada em pedaços, escória de cereais para gana. Veja que interessante. Se o ímpio é como moinha, deduzimos que o ímpio é um ser leve e sem sustentabilidade espiritual, sem solidez espiritual. Vazio, é um verdadeiro dejeito humano largado à própria sorte, é alguém abandonado, alguém leve que é carregado pelo vento. E o vento também, aqui na tipologia bíblica, pode ser entendido como ventos doutrinários também. É alguém que não tem solidifiquez, não tem solidez, melhor dizendo. Diferente do justo, que é instruído e orientado, governado pela Torá, o ímpio, ele é como a palha, que é cortada em pedaços, escórias de cereais, uma pragana. O vento, quando bate, leva para onde quer. Assim também são aqueles que andam sem Torá, sem lei de Deus. Eles são levados, são cortados em pedaços, como escória de cereais. São como praganas, são levados pelo vento, são entregues pela a sua própria sorte. A moinha, segundo o próprio dicionário, é fragmentos miúdos de palha que ficam depois da debulha dos cereais. Ou seja, são fragmentos miúdos de palha, ou seja, é ainda inferior do que a própria palha. Assim são os ímpios. Né? E a segunda característica é que o vento espalha. E o verbo hebraico aqui é hadaf, que significa dispersar, espalhar. O vento está no futuro. O verbo está no futuro
indicando uma ação que ainda ocorrerá, ou seja, a palavra vento no hebraico é a mesma usada para espírito, ruach, vento, sopro, espírito, ou seja, a situação em que o ímpio se encontra, isso acontecerá, caso ele não mude no futuro, ele será levado pelo vento, indicando que essa ação ainda irá acontecer. Agora, para finalizarmos nosso vídeo, o Salmo denota também os três futuros aqui presentes. O futuro do justo, o futuro do ímpio e o futuro do pecador. São três futuros que estão em jogo aqui. O futuro do justo, e tudo quando fizer, prosperará. O verbo hebraico aqui é salah, que significa prosperar, triunfar, atravessar. Ou seja, tudo o que o justo faz através da instrução da Torá, a orientação divina, ele terá triunfo, ele atravessará e chegará do outro lado. Segundo, o futuro do ímpio não subsistirão no juízo. No original traz o verbo kum, que quer dizer levantar-se, rebelar-se, resistir. O ímpio não poderá ao menos se levantar no dia do juízo. Ele vai ficar prostrado e não terá condições morais, espirituais, teológicas para se levantar e resistir no dia do juízo. Esse é o futuro do ímpio. Terceiro, o futuro do pecador. Não subsistirão na congregação dos justos. A palavra para congregação no hebraico é odat. É oriunda do verbo que significa adornar. Ou seja, o salmista está afirmando que os pecadores não comporão o adorno, joias dos justos. Pode ser uma figura da salvação, das promessas eternas e dos dons dados aos justos, galardões. Sendo assim, não serão reconhecidos pelo Senhor e serão espalhados pelo horizonte afora. São os três futuros. Então, a palavra odat, ela também traz a ideia de adornar. Portanto, o pecador não fará parte da congregação que ornamenta o grupo dos justos. E, finalmente, nós temos aqui dois caminhos. O caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho do justo é conhecido pelo Senhor. E o verbo usado... o caminho do justo é conhecido pelo Senhor, e o caminho do ímpio conduz à ruína. Versículo 6, ou destruição. O verbo usado no original aqui é avad, que equivale a perder-se, errar, perecer, sumir. Deste verbo se deriva a palavra Abaddon, que significa propriamente destruição. Ou seja, entendemos que o caminho do ímpio conduz à perdição e à destruição, enquanto o caminho do justo é reconhecido pelo Todo-Poderoso. Abaddon é um dos títulos dado ao Satanás na Bíblia, que é o destruidor. Portanto, o caminho dos ímpios é avad, que equivale a perder-se, errar, perecer, sumir, que é da onde vem também a palavra Abaddon. Ou seja, no fim das contas, o caminho dos ímpios, os pecadores se encontrarão com o líder maior, a saber, Abaddon. Portanto, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe e comenta. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Shalom.